Aplique as telhas até um espigão ou cumieira de ambos os lados do telhado antes de terminar o cruzamento. Telhas de cobertura para cumieira e espigões são componentes recomendados para o sistema de multicamadas Pro 4. As telhas de cobertura Hip and Ridge 12 Ridge Cap Shingles são leves e perfuradas para dar-lhe 3 partes, cada uma com 12 polegadas de largura. As telhas são fáceis de separar, mesmo no local da aplicação. Hip and Ridge 12 são telhas asfálticas de fibra de vidro equipados com SBS, um selante adesivo modificado para proteção máxima contra o vento. Antes da aplicação em locais de clima frio, armazene as telhas em uma área aquecida para facilitar a dobragem. As telhas de cobertura de cumieiras podem ser aplicadas de forma tradicional, com a única espessura, dimensão e aparência. Para adicionar profundidade tridimensional, basta aplicar em 2 camadas a camada superior, recuada cerca de 3/4 polegadas. Separe as telhas Hip and Ridge 12 em terços utilizando a perfuração marcada como guia. Essas telhas são projetadas para ter uma exposição de 5/1/8 polegadas. Para uma aparência mais limpa, a parte superior de cada lado de cada peça pode ser aparada, afunilada em 1 polegada. Dobre cada pedaço sobre o espigão ou cumieira. Pregue a 5/5/8 de polegadas acima da borda do topo, 1 polegada para dentro de cada borda, expondo cada pedaço 5/1/8 polegadas. Aplique as peças do espigão começando pela extremidade inferior do espigão, trabalhando em direção à cumieira. Em telhados de 4 águas, instale as peças da cumieira a partir de cada extremidade, encontrando no meio. Em telhados de 2 águas, instale as peças da cumieira na extremidade oposta à direção predominante do vento e continue até o outro lado. Para obter um efeito tridimensional, que é recomendável, mas não necessário, aplicam-se as telhas de espigão e cumieira de espessura dupla empilhando 2 peças em cima, uma da outra, a peça inferior estendendo aproximadamente 3/4 polegadas a mais do que a parte superior. Assente com cimento a telha final e as cabeças dos pregos expostas. Na última telha devem ser cobertas com cimento. As telhas Ultra HP Hip and Ridge são telhas de cobertura para cumieira fabricadas especialmente e concebidas para fornecer alta qualidade. Uma alternativa de alto perfil à utilização de telhas recortadas para proteger essa importante área. Aplicar as telhas com exposição de 8/1/4 de polegadas, mesmo com entalhe, começando na parte inferior do espigão ou a partir da extremidade da cumieira, opostamente ao sentido dos ventos. Forme e configure a telha no tablado do telhado antes de pregar. Para telhados mais íngremes, pode ser necessário empurrar ligeiramente para baixo nos lados da telha. Use 2 pregos, um em cada lado da telha, localizados a 3/4 polegadas para trás do entalhe da telha. Em área de ventos fortes, selar para baixo de cada telha ICO Ultra HP com 2 pontos de 1 polegada de cimento plástico asfáltico. Para uma definição adicional, o ICO Ultra HP também pode ser instalado em telhados de 2 águas e em pingadeiras bordas de gotejamento. Vários fabricantes já fornecem lanternim de ventilação especializados. Para usar essas aberturas, instale cursos de telhas no telhado até a cumieira de forma que as coberturas de cumieiras cubram a fita de vedação em ambas as faces do telhado no cume. Corte o tablado de madeira para revelar o espaço apropriado, com base nas especificações do fabricante do respiradouro. Em ambas as extremidades da cumieira, aplique cobertura de cumieira como já delineado, cobrindo pelo menos 12 polegadas do cume. Centralize do respiradouro do cume sobre a cumieira e sobreponha as coberturas de cumieira já instaladas, de modo que os pregos e tiras de vedação sejam cobertos. Pregue no tablado usando as marcas pregar fornecidos pelo fabricante da ventilação. Os pregos devem ter no mínimo 2 polegadas para garantir a penetração de um lado ao outro da telha, da ventilação até o tablado de madeira do telhado. Começando a partir da extremidade da cumieira, opostamente ao sentido dos ventos, aplicar cobertura de cumieira sobre o lanternim de ventilação, expondo cada pedaço da mesma maneira como anteriormente. Pregue as coberturas do lanternim seguindo o guia de instalação do respiradouro, de acordo com o fabricante da ventilação.